Hoje é um daqueles vídeos que a gente não queria estar fazendo por causa das condições, né, da gente. Mas eu acho que ele precisa ser feito porque eu não quero esquecer, né, o que eu tô sentindo hoje. E o sentimento de hoje é tristeza. Vocês sabem, né, alguns, pelo menos daqui que estão me conhecendo, eu me chamo Lila, né, tô fazendo um diário de gestação, mas no fim do ano eu perdi minha mãe. E aí, estando de luto, eu tô conhecendo outra parte, uma parte triste até da vida, né, que eu não queria estar conhecendo, eu queria estar com a minha mãe, curtindo esse bebê, que essa semana faz 22 semanas. Mas no outro vídeo eu falo só sobre isso. Hoje eu queria falar dela. Eu falando pros alunos, eles me viram de preto, eles disseram, professora, a senhora tá de luto? Alguns brincando, né? Eu disse, tô, meu filho. Meu Deus, professora, ficaram assustados assim. Porque eles sempre me veem brincando, maquiada, arrumada. E hoje eu disse, meu coraçãozinho tá assim hoje. Tá triste, tá chuvoso o dia pra mim hoje. Eu sinto falta da minha mãe. Hoje, dia 31 de março de 2025, tá fazendo 3 meses que nós perdemos ela aqui no plano, terreno, mas ela foi pro céu. E o objetivo desse vídeo é falar dela. Eu fiz um vídeo em maio do ano passado, um pouco antes do Dia das Mães. Ela ainda estava com a gente, ela estava falando algumas palavras já, sim e não, porque ela morreu, gente, lutando contra o câncer. Um câncer que acabou invadindo da calota craniana, entrou no cérebro e depois se espalhou para o corpo. Mas foi uma longa luta. E ela foi perdendo funções, né? Então eu senti muito quando ela perdeu a função da fala. E aí eu queria que ela soubesse que ela era amada, que ela era admirada pela mulher de Deus que ela era, né? A pastora Sônia. Eu chamo ela de Mariazinha ali pro finalzinho já dessa trajetória, que a gente acabou assim tendo que cuidar, eu e minha irmã, chamava ela de Mariazinha, mas o nome dela é Maria Sônia Souza de Macena. Nasceu no dia 1º de dezembro de 1970. E eu queria muito que vocês conhecessem a pessoa incrível que ela foi, então eu vou deixar esse vídeo documentado para os meus filhos e netos. Eu acho que essa plataforma é uma plataforma que é mais duradoura. Eu espero que o YouTube não venha a tirar esse vídeo do ar e que vocês conheçam um pouco dessa história. Esse vídeo ela viu em vida, mas a gente colocou ele no dia do velório dela, que foi dia 31 de dezembro, porque a bonita foi embora no dia de festa. Ela dizia que queria festa no dia da morte dela, e foi assim que aconteceu. O mundo todo festejava, e ela tava... eu digo que ela nasceu no dia 1º de dezembro, estreou no mundo, né? E ela se despediu num dia de festa, de 31 de dezembro. Assim que ela escolheu. E hoje faz 3 meses. Então, eu vou soltar esse mesmo vídeo para vocês conhecerem um pouquinho da trajetória da pastora Sônia, minha mãe, Mariazinha. Posso contar uma história da vida real para vocês? Obrigada. Sempre achei estranho pessoas fazerem homenagens depois da partida de alguém. Que graça tem isso? A pessoa precisa saber que é amada hoje, não concordam? Eu queria que a minha mãe visse esse vídeo agora e soubesse que eu vou contar a história dela aos meus netos mais ou menos desse jeito e apresentar um resumo da vida dela para que eles soubessem a bisa que tiveram. Afinal, nossos filhos já sabem da senhora, Dona Maria Sônia Souza de Macena. Hoje, apresento a vocês também a pastora Sônia e para mim e minha irmã Lívia, só Mariazinha. Bora ouvir sua história por meus olhos, mãe? Era 1º de dezembro de 1970, no interior do Amazonas, quando uma menininha nasceu da Dona Maria Francisca, a Lolóia, e seu Pedro, meus saudosos avós. Era uma menina bem cabeluda e manhosa, que morava num barco com seus pais comerciantes do Rio Madeira. Uma infância cabocla e simples, até que aos 9 anos, a Soninha, como era chamada, estava tomando açaí, quando sua colherzinha caiu na área alagada do motor do barco, na parte de baixo. Ela foi buscar. O barco viajava, cabelos longos, soltos. Foi bem rápido o acidente. Todo o lado direito dos seus cabelos até o couro cabeludo foram brutalmente arrancados pelo motor. Minha avó chorava toda vez que contava essa história. Dizia que só via sangue e dor. Praticamente, Soninha foi dada como morta devido à gravidade do acidente. O nome daquilo era escalpelamento, muito comum nos interiores do Amazonas.
Teve muita perda de sangue, crânio exposto, poucos recursos e ainda demorou 14 dias até chegar ao hospital. Foram dias infinitos de desespero, minha avó conta. A vida dela não seria mais a mesma. O hospital passou a ser a sua casa por 5 anos, época de muito sofrimento e cirurgias reparadoras. Minha avó abriu mão de tudo nesse tempo para cuidar dela, uma guerreira. Aos 14 anos, pela primeira vez, Soninha pisou numa escola, bem dedicada na igreja também. Ela quase virou freira, porque todos sabiam que ela não ia casar. Ela ia ficar com a mamãe e a mamãe ia ficar cuidando dela. Seria uma coisa assim. Mas aos 17 anos, a Maria Sônia conheceu um jovem chamado Orcemi Macena, por quem se apaixonou. Foi um baque incrível no convento, mas a mulher se encantou pelo caboclo, engravidou, veio para Manaus, o homem veio atrás dela e com muitas e muitas dificuldades eles se juntaram. Foi uma mega mudança na vida dela. Com 9 meses de gestação, desta que narra, Sônia foi ao médico do pré-natal e assim eu entrei na história dela, em 27 de junho de 1989. A Soninha virou mãe, mas ela sempre foi muito forte e trabalhadora e eles conseguiram uma casa na Compensa. E lá, em 1991, minha irmã nasceu. Foi um período de muitas necessidades, 2 interioranos na cidade grande com 2 filhos e muito medo. O casamento balançou, mas em 1998, vou ter que pular logo para a parte boa, Jesus entrou em nossas vidas, começando por mim e depois pela minha irmã. 2 anos de oração e em 2000, quando estavam prestes a se separar, uma peleja, houve uma reviravolta muito boa na nossa família. Papai e mamãe aceitaram a Jesus. Oh, glória! Eu me lembro das tias da salinha irem lá na frente abraçar a gente porque uma família estava nascendo ali no altar. Um dia, depois de muitos anos de obra do Senhor, Deus usou um profeta para dizer que os 2 tinham algo escrito na frente do nome deles, que era pastor. E isso demoraria de 15 anos para se cumprir, mas se cumpriu. Enquanto isso, Deus foi usando Mariazinha, que de baixinha e paciente foi se moldando numa mulher de Deus. Nós também fomos crescendo na graça de Jesus, meu pai do mesmo jeito. A gente viu a transformação que Deus faz quando Ele entra numa casa. Em 2007, aconteceu outro incidente. Uma porta caiu na cabeça frágil da irmã Sônia, agora pastora Sônia. Aquela ferida foi evoluindo até que se transformou num tumor que foi crescendo. Médicos foram procurados, mas quando contávamos a história dela, ninguém queria acompanhar o caso. Mamãe temia uma cirurgia tão invasiva quanto nos tempos da infância. Reviver aquele trauma era muito doloroso para ela. Ela queria viver, compreensível. Então nós nos formamos, casamos, Deus cumpriu a promessa no ministério e eu posso testemunhar o amor que tanto há agora a pastora Sônia e o pastor Orcemi Macena sempre empregaram na obra de Deus, mesmo sem dinheiro, em igrejas por construir muitas vezes, tudo por amor à obra do Senhor. Eu vi milagres acontecendo e eu sabia que esse tumor seria um deles, a cura dessa doença que a minha mãe tinha. Entrei na Marinha, minha irmã passou no concurso, meu pai foi efetivado. Nossa família estava vivendo a famigerada bênção, glória a Deus. Até que em 2016 o tumor já era grande e ela sentia muita dor. Foi feita uma biópsia e nesse diagnóstico tudo mudou. Pastora Sônia estava com câncer. Depois de muitas brigas burocráticas com o plano de saúde, descobrimos que a área afetada já estava perfurando o crânio e se não fosse operada logo, ela ia morrer. Não consigo expressar em poucas palavras a dor dela, o medo. Afinal, tirar parte do crânio não era uma coisa simples. Eu até prometi um neto que ela tanto queria se voltasse bem da cirurgia. Até que em novembro de 2016 foi realizada a retirada do câncer pelo oncologista. O neurocirurgião fez a craniotomia, mas o cirurgião plástico não conseguiu fazer o enxerto. Nós tínhamos que esperar. Foi indicada a realização da radioterapia em 2017. Enquanto isso, o crânio exposto e muitos riscos. Esse pós-cirúrgico foi absurdamente sofrido para ela. Em cada etapa dessa, Deus levantou uma pessoa para nos ajudar, seja nos órgãos públicos, seja em forma de ajuda. Isso também vemos como um milagre. E nessa primeira cirurgia tão dolorosa, a tia Teca esteve conosco. Obrigada, tia. Então Deus nos mandou Abel e para a Lívia, milagrosamente, veio Julián.
A pastora Sônia conseguiu força para suportar mais 2 longas cirurgias reparadoras. Foram retiradas em 2 semanas 2 músculos das coxas. Infelizmente, as 2 não deram certo, mas o crânio não podia ficar aberto. No fim de 2019, ela seguiu para uma última tentativa. Foi uma cirurgia muito complexa, onde foi retirado o músculo da barriga e mais uma parte da coxa e perna. Ela entrou em choque hipovolêmico, por perda de sangue. Eu vi tudo aquilo e parecia filme de terror ver a minha mãe se batendo sem consciência alguma. O médico fechou a porta da UTI na nossa frente e nos mandou ter fé. Acontece que era só isso que tínhamos mesmo. E em todo lugar que podíamos, a gente pedia oração pela mamãe. Ela ficou em coma, entubada por 4 dias. Cantávamos para ela, orávamos, nada dela responder. Até que na hora da visita do 4º dia, eu virei a maior X9 de todas. Fui no ouvido dela e disse que a Lívia estava precisando de uma avó para ajudar a cuidar do 2º filho dela. Isso foi lindo de ver. Uma lágrima caindo no olhinho dela. No outro dia, ela acordou perguntando pelo neto. Oh, Deus de mistério. Ali já sabíamos que a cirurgia não daria mais certo e não queríamos mais correr o risco de perdê-la. Então, nosso pedido a Deus era que ela pudesse ter a melhor vida possível. Afinal, nem os recursos no seu corpo ela teria mais para outra cirurgia daquele porte. O pós-operatório não seria fácil com as várias cirurgias que ela já precisava se recuperar. O tempo passou e vocês pensam que ela quis parar, entregar o ministério por causa disso? De jeito nenhum. A Área 147 recebia mais congregações e a pastora Sônia só alegre a cada conquista ministerial. Ela queria ver o mar, fomos com ela. Foi lindo vê-la na praia, um sonho realizado, eu nunca vou esquecer. Meses depois, em 2020, veio a primeira onda da pandemia. A Lívia pega a corona com uma Lavínia na barriga, que peleja. Na segunda onda, eu pego Covid grávida, mas fui assintomática. Já meu marido quase morre e nós tínhamos medo pela mamãe, mas ela sequer ficou gripada. Pois é, glória a Deus. Agora com 4 netos, Deus nos deu mais um período tranquilo. Nós celebramos que ela estava livre do câncer em 2021. O 2022 veio com uma redução da mobilidade, então a fisioterapia, bateria de exame, ela estava um pouco mais fraca, andando com dificuldades. No início de 2023, algumas inflamações começaram a surgir, porém, livre do câncer. As evidências eram essas. A vontade de viver da mamãe, porém, é muito admirável apesar de tudo. Pensa na determinação dela. Descobrimos que ela estava com uma inflamação no cérebro. Foi feita uma debridagem, que é uma espécie de raspagem na cabeça, em setembro de 2023. Ela rebaixou de novo, foi para a UTI, voltamos para casa e em 26 de novembro de 2023 vimos as convulsões começarem. Voltamos para o hospital e ficamos lá até o dia 23 de dezembro. Depois daqui, temos vivenciado nossos dias mais corridos, pois os exames de imagem nos mostraram algo triste, que o câncer voltou, não só na mesma área, mas do lado esquerdo do crânio e agora dentro do cérebro. Fomos encaminhados para a radioterapia novamente. Nós vemos que ela está mais debilitada. Descobrimos que existem tumores nas áreas das emoções, da fala, da locomoção. Isso dificulta a resposta dela à nossa comunicação. Mas se você for perguntar, ela dirá que está sem dor e que quer viver, mesmo que alguns médicos afirmem que isso é surreal devido à proporção das lesões. Nesse tempo, eu me questionei tanto com Deus, chorei por cura, mas Ele às vezes não vai nos dizer seu propósito, porém Ele nos manda confiar nele. Agora eu quero dizer a você que chegou até aqui que esse vídeo é um histórico, é uma forma de guardar nossa jornada com essa guerreira. Os meus filhos e netos precisam saber que temos alguém que carrega no corpo as marcas da perseverança, que mesmo perdendo partes de si, não perde a fé no Deus vivo. Em maio de 2024, eu particularmente fiz uma oração diferente a Deus. Pedi que Ele me batizasse com amor por ela, para cuidar nessa fase, porque só quem vive sabe o desespero que é. Não sei se Ele atendeu, só sei que eu tenho o hoje. Minha família toda pensa assim. E agora eu quero lhe falar, mãe. Resolvi contar 5% da sua história para que algumas pessoas soubessem a mãe resiliente que a senhora é, a pastora amorosa que as suas ovelhas têm e a mulher virtuosa que essa sociedade teve a chance de conhecer.
A senhora fez tanto por mim, pela minha irmã, que eu me pergunto sim, por que Deus? Sempre lhe vi forte, que eu criança não via que aquele lencinho preto na sua cabeça não era uma limitação, mas seu superpoder. Se alguém ousasse duvidar da senhora por ver sua aparência, a senhora sempre surpreendia com resultados opostos. O primeiro foi o médico que disse que a senhora só viveria até os 10 anos de idade. E já temos 52 anos, olha isso. Disseram que a senhora não ia casar, não ia ter filhos, quanto mais neto e propósito de vida. Pois bem, nós estamos aqui. Jesus é a fonte da sua vida, mãe. Essa semana eu recebi um alento de Deus sobre a senhora. Essas dores não são punições de Deus, como eu achava, mas a senhora ter passado por elas sem perder a fé, isso é um privilégio. Para nós, um presente poder ser sua família. Hoje não é só sobre seu sofrimento e dor, mãe, mas uma oportunidade que Deus nos deu de dizer que amamos a sua vida. A senhora tem noção de que muita gente passa a vida toda querendo saber o que veio fazer aqui, e a senhora, com seus 52 anos, construiu uma família sólida e inspirou centenas de pessoas pelo simples fato de não desistir, de pregar sem medo, de ser uma testemunha viva de que Deus é real. O Senhor renove as nossas forças e lhe dê tantos dias felizes for possível, mãe. Eu vejo um milagre nos seus olhos, mesmo que eles estejam distantes. Faço questão de dizer para a senhora hoje, para o seu cérebro entender, que mesmo ele enfraquecendo, a dona dele não é fraca. Na verdade, nunca conheci alguém tão forte. Meus netos saberão do orgulho que temos da senhora. Eles saberão que tem alguém na família, que tem uma raiz de viver por milagres. Eles não têm escolha a não ser prosseguir. Que Deus nos ajude a carregar com honra seu legado de fé em Cristo, apesar da dor. Minha Mariazinha. Eu te amo, sua família te ama, seus netos, sua igreja, seus amigos, para sempre.